Saudações quadrinísticas, meu nome é Rafael e hoje tem bastante novidade boa para falar. Eu vou comentar a respeito dos materiais que eu recebi recentemente. Para começar, eu vou falar desses bonelis aqui. Começando pela Editora 85, a gente tem aqui o Diabolique especial, né? No caso aqui é uma série especial chamada Grande Diabolique, diferente da publicação compilada, né? Que corresponde à mensal publicada lá na Itália. Aqui a gente tem uma história fechada e uma abordagem muito mais contemporânea do personagem, que é muito mais atrativa, né? E fácil de receber leitores novos. Ela é extremamente indicada para quem não conhece o personagem, né? E, obviamente, nunca leu nada dele. Ainda pelo 85, a gente tem aqui mais um material que, junto com o Diabolique, havia entrado em campanha no Catarse. Eu me refiro aqui ao Nick Rider, volume 2, que ele compila, né, 4 edições da original italiana, dando sequência aí de onde a 85 havia parado, né, com a número 1. Lembrando que você pode começar a ler o Nick Rider daqui, você não precisa da número 1, nem da série em 4 edições lançada pela Mythos anteriormente, ou qualquer outra coisa sobre o personagem. Dá para começar perfeitamente daqui e seguir em frente. Mas eu já adianto que o material é muito bom, você não vai querer parar por aqui. Dando a sequência ainda aos Bonelli, só que agora indo para a editora Saikan, a gente tem aqui o Belli Bronco, número 1 e 2, que entraram em campanha ao mesmo tempo e que também chegou recentemente aqui para mim. Eu cheguei a fazer um programa durante a pré-venda do material, durante a campanha, né, melhor dizendo. Eu vou deixar até linkado aqui para mais informação, explicando o que é e que, na verdade, é um material que está sendo continuado, né, aqui no Brasil. Ele havia sido publicado, pelo menos começado, né, a ser publicado no início dos anos 90 pela Globo, mas ela parou, né, publicou as 8 primeiras edições e parou de um total de 16, né, então a gente pode dizer que a Globo parou na metade. E a Saikan, ela não vai só terminar, né, ou continuar, melhor dizendo, de onde a Globo parou, mas ela também está republicando as 8 primeiras edições, que é o que acontece com essas 2 edições aqui. Elas dão conta das 8 edições já publicadas pela editora Globo no início dos anos 90. Ainda na Bonelli, só que agora pelo selo Louro Bono, que pertence à editora 85, a gente tem o tão aguardado Saguaro, né, um verdadeiro dicionário, ou quase ônibus, né, do Saguaro, com suas 482 páginas e uma quantidade de brindes aqui monstruosa, que eu vou ter até que largar a edição para poder mostrar ele para você. Além do marca-página, né, frente e verso, a gente tem também 5 postais, cada um representando a capa de uma das edições presentes aqui na publicação. Então, só pela quantidade aqui, já dá para ver que essa edição do Saguaro, ela condensa 5 edições da italiana. Também já fiz vídeo da campanha, na época, né, sobre esse material. Vou deixar linkado aqui também, para quem tiver interesse. E recomendo bastante, e por ser também uma série que está começando agora, e por ser um material já concluído lá fora, então ela tem data para acabar. Serão apenas 5 volumes desse. Indo agora para a seara dos mangás, eu tenho aqui 2 novidades muito boas, pelo menos, muito aguardadas aqui por mim. Uma delas é a Música de Mary, mangá espetacular que, apesar dessa capa de shoujo, olha o acabamento disso. É difícil precisar e realmente detalhar o que é, mas eu ainda estou terminando de ler, mas eu já adianto que logo, né, vai ter review aqui no canal, e que se trata de um sci-fi com elementos steampunk, só que com uma abordagem assim bem diferenciada, né, com toda uma mitologia própria, que fundamenta, né, toda a realidade trabalhada aqui no gibi. É difícil de explicar, mas o acabamento ele fala por si só. Ele tem essa sobrecapa aqui incrível, né, com relevo, com esses detalhes, né, em dourado, o que geralmente é usado, né, na aplicação de verniz, e um acabamento também todo diferenciado na própria capa, né, e a cor do material em si. Ele ainda simula bem como se fosse aquele, né, o que a gente chama de papel craft, né, ou papelão aqui na capa. E aí essa primeira capa também ele segue a mesma linha, né, onde a gente tem até um mapa aqui apresentando, né, o universo que eu havia comentado agora há pouco. A contracapa também, né, segue o mesmo princípio, também mostrando aqui, né, um mapa desse universo. Eu não vou conseguir abrir essa capa direito, mas só para vocês terem uma ideia, ela também forma um desenho, né, de um dos conceitos apresentados, né, aqui na história. O papel é pólen, com algumas páginas coloridas e com 525 páginas de história. Lá fora, ela foi publicada originalmente em 6 volumes. Aqui, a New Pop, ela compilou e transformou em um volume único. E na sequência, ainda na seara dos mangás, a gente tem aqui
Um Bairro Distante, o último mangá, né, a última publicação asiática até o momento, né, da gravação desse vídeo, lançada, né, pela Pipoque Nankin, também com as suas 410 páginas, também com um acabamento espetacular, né, com essa sobrecapa aqui, e a capa original também aqui, né, com relevo e verniz, na capa e na contracapa, e também apresentando um pólen aqui, como no mangá anterior, só que a gramatura dessa daqui é um pouco maior, por isso que ela parece ter a mesma quantidade de páginas da música de Mary, só que não, ela tem menos de 100 páginas, né, do que a anterior, mas a gramatura faz parecer que ela tem a mesma grossura. Indo agora para o universo da literatura, mais uma literatura que fala sobre quadrinhos, né, obviamente, que é o nosso foco aqui. A gente tem o primeiro livro da editora, né, Universo Guará, que fala sobre quadrinhos independentes. Em breve também vai ter review desse material aqui no canal, e eu já adianto assim que ele vale a pena e que ele é tão importante quanto os outros que foram lançados, né, recentemente, tanto pela Script quanto pela editora Heroica, e que esses materiais, né, eu já adianto também que eles não concorrem entre si, cada um complementa o outro e cumpre aí, né, seu papel a que se propõe. Indo agora, né, para as publicações da Script, eu também tenho aqui um material, né, originalmente da Fantagraphics, espetacular, né, já adianto, porém, né, esse material ele não é para todo público, né, ele não é para qualquer pessoa, ele é um material histórico, né, ele é praticamente um registro histórico, né, de uma época, então ele tem uma importância estética e histórica assim, muito maior do que a própria história em si. Esse é um material muito mais voltado para amantes da nona arte, pesquisadores, né, entusiastas e não leitores de HQs mensais, principalmente de super-heróis, então não é indicado para esse público. O formato dela já é diferenciado e o conteúdo também. É um tipo de arte, né, e de roteiro bastante datado, né, para os padrões atuais, mas que na época, né, revolucionou esse universo. E esse foi o Crazy Cat da Script. Só para vocês terem uma ideia, o conteúdo aqui do material ele abrange as publicações de 1916 a 18. Quando esse material era publicado, a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo. Continuando na Script, mas voltando para a Bonelli, a gente está falando aqui, né, de um material da série Le Story, lá da Itália, roteirizada por um grande autor, né, da Bonelli, um autor italiano, que eu considero assim, entre, né, os melhores roteiristas, né, se não o melhor, né, no mundo todo. Eu me refiro aqui ao Alfredo Castelli, né, que é o autor, né, e roteirista do Martin Mystère, e com desenhos do Conrado Roy, outro desenhista bastante tradicional e habilidoso do cenário italiano também, e europeu, né, como um todo, e que narra aqui, ele adapta o livro do Apocalipse, em especial o livro da Revelação de São João. É uma graphic novel de poucas páginas, mas que foca bastante assim na arte, né, e em especial, não tem como negar que ela é o foco aqui, mas o roteiro, né, e o enredo trabalhado pelo Castelli é simplesmente assim genial, mas bastante pesado. E pode ser até pedante para alguns, porque a gente praticamente aqui nem tem balões, são apenas recordatórios, né, que ficam ali narrando o que acontece na cena, né, no quadro, na página, durante o quadrinho todo. Simplesmente aqui fora de série, quase um artbook praticamente. E essa é a contracapa, né, da sobrecapa, que eu já vou mostrar qual é a capa original aqui, mas eu já adianto que assim como o material anterior, esse daqui não é para todo tipo de público. Não é todo mundo que vai apreciar esse tipo de material. Ele não é barato, né, e aí a pessoa ela não pode comprar achando que vai ser igual uma edição mensal do Martin Mystère porque ele leu e gostou, ou algo do tipo. Ou só porque ele lê Bonelli ou lê Tex, ele achar que vai gostar desse tipo de material também. Então, já fica aí o aviso, em breve também eu farei review para detalhar mais, né, para quem é o público, né, indicado para essa publicação aqui. A sobrecapa já era bonita, né? A capa é mais espetacular ainda, porque foi aplicado um verniz aqui, né, um relevo e uma ilustração também presente na sobrecapa e que faz parte do conteúdo da HQ. A parte de trás ela é igualmente bonita, mas sem o efeito, né, do verniz que tem na capa. Olha a guarda do bicho, que show! Voltando agora, né, para o Pipoque Nankin, mas indo em direção, né, às BDs europeias, a gente tem aqui um gigantesco, né, material francês. Olha o tamanho disso aqui. Ele não informa ao certo a quantidade de páginas, mas eu acredito que tenha mais de 300, aqui um pouco menos de 400, mas a gramatura do papel faz ela parecer muito maior do que ela é. É um material padrão Glénat, não tem sobrecapa, né, já é direto a capa dura aqui. Ela é bonita, mas sem muito detalhe, né, sem muito acabamento, melhor dizendo, muito efeito. Ela já vai direto ao ponto, assim como a lombada.
A arte aqui ela é espetacular, mas o destaque mesmo fica por conta do roteiro, não pelo roteiro propriamente dito, mas como já foi até apresentado pelos próprios editores, a genialidade aqui está no narrador, né, na visão do narrador, que é a bomba. Esse é o grande diferencial aqui. E você tirando o foco, né, o ponto de vista das pessoas e colocando assim no objeto de destruição, então faz toda a diferença e ao mesmo tempo todo o sentido. O material é incrível, né, a arte é muito boa, apesar de não ser deslumbrante, como é comum dentro das publicações, né, da Glenar, mas ela cumpre o seu papel, né, principalmente por ser uma HQ preto e branco, e que em breve também vai ter resenha aqui no canal. E por fim, mas não menos importante, a última publicação, até a data, né, da gravação desse vídeo, da editora Comic Zone. Até aqui tudo ia bem, é quase uma continuação espiritual da publicação anterior do autor, também lançada aqui pela Comic Zone, que são os contos de uma sociedade resignada. Aqui também, né, o autor segue a mesma lógica, é um livro, uma HQ de contos, diversos contos aí, que abordam perspectivas diferentes, mas sempre com algum tipo de crítica voltada à sociedade, né, uma crítica social de uma forma geral. O Karabulu é um autor turco e ele ficou conhecido no Ocidente, no Oriente e no Ocidente, por consequência, pelo seu tom ácido, né, e crítico, sua forma contundente de abordar as situações, né, e criticar os problemas, né, os governos e a sociedade como um todo. O material tem 70 páginas, né, ele é todo colorido. Cada conto aqui ele é único, né, ele é abordado e desenhado de forma diferente. É um tipo de arte, né, que me agrada muito, ela mistura muito do underground aqui do Ocidente, mas tem toda uma particularidade, né, toda uma originalidade do próprio autor em si, né. São todas histórias curtas e autocontidas. Você não precisa ter lido o anterior para poder ler essa daqui, e também pode até parar por aqui se não quiser continuar. Mas eu recomendo que você leia ou esse ou o anterior para ter contato justamente com alguma obra do autor, para conhecer o estilo dele e também estabelecer as diferenças, né, das publicações de nacionalidades, né, diferentes, de regiões do mundo, assim, que a gente não está habituado a ver corriqueiramente e que a gente nem conhecia, né, para falar a verdade. Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.